Graça e paz. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo, que nós temos falado do capítulo 8 do livro de Romanos, sobre uma vida realmente dirigida, pelo Espírito Santo. Hoje nós vamos falar os versículos 31 e 32. E diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? E aí então, nessa versão JB Phillips diz assim: Diante de tudo isto que resta dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não relutou em dar o seu próprio Filho, mas entregou-o por todos nós, será que não podemos confiar que um Deus assim nos dará com ele tudo o que precisamos? Então, a primeira questão, do nosso estudo hoje, que tem como título Deus é por nós. Então, entenda assim, Paulo, quando ele faz a pergunta, se Deus é por nós, ele está, por inferência, já trazendo para nós a resposta. Ou seja, Deus é por nós. Por quê? Porque quando o versículo aqui começa, ele diz: Que diremos, pois, a estas coisas? Numa outra tradução, que diremos à vista destas coisas? Ou como aqui, diante de tudo o que foi dito, o que resta a dizer. Então, para que a gente possa entender a ideia de que realmente Deus é por nós, precisamos então compreender lá desde o versículo 1 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram realmente resgatados pelo Senhor, aqueles que agora vivem pela lei do Espírito de vida e não mais pelo Espírito ou a lei do pecado e da morte. Então, muitas pessoas elas acabam tendo esta dúvida, ao ler esta palavra, e diante desta aparente pergunta, mas sem entender que já há uma resposta, muitas pessoas se perguntam: como saber se Deus é por mim? Como saber se Deus ele é por nós? Nós temos que compreender à vista da palavra de Deus. Então sempre é isto, a luz da palavra de Deus. Não é a luz do meu sentimento, não é a luz daquilo que eu acho ou percebo com a minha estrutura mental, mas é o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a certeza que nós temos é que Deus é por nós, por meio de Jesus Cristo. Então, não tenha dúvida se um dia você realmente deixou o Senhor reinar na sua vida e Ele tem cuidado de você, tenha certeza, Deus é por você, Deus é por nós. Então, diante de tudo o que Paulo tem apresentado, a ideia é: quem será então contra nós? Será então o inimigo com suas artimanhas, tentando nos fazer realmente pensar que estamos ainda dominados pelo pecado? No Salmo 56, o salmista também está enfrentando ataques de pessoas, situações desgastantes. E então, no capítulo 56 aí de Salmos, o versículo de número 8 diz assim: Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. E aí então no versículo 4 do Salmo 56, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que me poderá fazer-me o simples mortal? Então, talvez essa é a ideia que Paulo, desse Salmo 56, que Paulo está apresentando para nós aqui em Romanos 8. Quando eu tiver com medo, diz o verso 3, eu vou confiar no Senhor. Então, diante das lutas e dificuldades, assim como o salmista,
E assim como Paulo nos apresenta, eu não posso esquecer que em nenhum momento Deus é por mim, Deus é por nós, Deus é por você, Deus é por sua igreja, enfim, né? Então lembre-se, né, na aula anterior nós havíamos comentado que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por que elas cooperam? Por quê? Porque Deus é por nós. Também no texto de 2 Crônicas, no capítulo 32, versículos 7 a 8, eu quero ler o verso 8, que diz assim: com ele está apenas o braço humano, mas conosco está o braço forte de Yahvé, para nos ajudar e guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Então, 2 Crônicas, aqui no capítulo 32, fala de uma guerra, uma iminente guerra, algo que está se aproximando realmente do reino de Judá, e realmente o exército inimigo é muito maior. Mas aqui Ezequias, ele sabe que Deus é por ele, que Deus é pela nação, que Deus é pelo povo. Então ele diz assim: com ele, ou seja, com o exército inimigo, está apenas o braço humano, mas conosco está o braço forte de Yahvé. Então, diante das adversidades da vida, enfim, não se esqueça, o braço humano muitas vezes tenta contra nós, mas conosco está o braço do Senhor. O braço do inimigo ou o braço da maldade muitas vezes vão tentar nos derrubar, mas conosco está os braços de Yahvé. E há um hino que diz assim: quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Então, aqui Paulo diz que Deus é por nós, e tanto é que a prova de que Deus é por nós, ele diz: aquele que não poupou, ele não hesitou em entregar o seu próprio filho por nós, ou seja, para que se cumprisse tudo aquilo que era necessário para sermos resgatados, para voltarmos ao caminho santo, para voltarmos realmente para a presença do Pai Celestial. Então, tudo o que era necessário, ou seja, o principal, Deus em Cristo fez por nós. E agora, através do Espírito Santo, é manifesto para nós esta realidade. Então, tenha a certeza, Deus é por nós, Deus é por você, Deus está em todos os momentos. Também nós temos ali na história eclesiástica o momento, né, em que Martim Lutero, em 1521, ele recebeu uma convocação para participar de uma assembleia, e ele teria que explicar aquela questão das teses, enfim, da reforma, né? E aí então ele vai ter que ir para a cidade de Worms, e nessa cidade de Worms ele diz assim, né, que ele vai lá, mas ele usa essa expressão: se houver tantos demônios quanto as telhas vermelhas dos telhados das casas em Worms, eu ainda irei. Então ele diz assim: olha, provavelmente eu não chequei essa ideia, mas provavelmente naquele momento havia naquela cidade casas com um telhado vermelho. E ele diz assim: se houver demônios tanto quanto essas telhas, imagine então quantas telhas tem uma casa, quantas telhas teria então uma cidade. E Paulo diz assim: mesmo assim eu vou. Por quê? Porque eu não temo o que pode o mal tentar me fazer. O braço do mal não é maior do que o braço do Senhor. Não é maior do que o braço do nosso Deus. E nós temos uma história, né, que é a história de Abraão, que também nós lemos lá que ele então intenta, né, entregar o seu filho para o Senhor. Mas se você ler a história, você vai ver que foi de maneira relutante que ele assim o fez. Agora Deus, em Cristo Jesus, ele realmente entregou Jesus e diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito. E através de Cristo, então, nós temos uma aliança de redenção, uma aliança que se estenderá desde a eternidade. Por isso, Jesus, quando ele diz assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas o Senhor não passou, e Jesus entende que aquele cálice tinha uma repercussão na eternidade. Então, Deus é por nós, porque Deus entregou o seu próprio Filho para nos resgatar, para nos fazer realmente filhos e filhas que andam na sua presença. Deus, ele entregou Jesus por nós. E isso nos leva a pensar realmente, porque muitas vezes, na época da Páscoa, algumas pessoas ficam assim: foram os judeus que mataram Jesus, foram os romanos, enfim. Mas ninguém matou Jesus. Jesus deu a vida dele por nós, por amor e por obediência aos princípios do Pai Celestial. Então, quando nós entendemos que o Senhor nos trouxe, através da presença de Jesus, Ele trouxe para nós aquilo que era necessário para nós vivermos a vida abundante. Então, a crucificação, ela não foi um acidente, ela não foi uma ação humana. A crucificação, ela é um projeto de salvação de Deus. Então, através da crucificação, através da morte de Jesus, nós temos uma morte judicial substituta, ou seja, ele morreu em nosso lugar para pagar o preço pelos nossos pecados. Cristo, ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter a sua vida. A vida abundante, a vida plena, a vida cheia desta graça maravilhosa do Senhor. Então, se Deus não poupou o seu próprio Filho e Ele entregou por nós, como Ele não nos dará com Ele todas as coisas? Todas as coisas no sentido daquilo que é necessário para a nossa vida e para o nosso viver. Então, a cada instante, tenha realmente essa certeza da presença real do Senhor. E entendendo que esse gesto de amor de Deus não parou. Não parou porque Deus, Ele é amor. Deus não simplesmente manifesta o amor. Deus, Ele é amor. Então, desde a eternidade, este amor de Deus vem se manifestando através de elementos que vêm trazendo para o ser humano a possibilidade de viver uma nova vida, a possibilidade de voltar realmente, não há questão simplesmente de uma volta ao paraíso, mas há uma volta à comunhão com Deus. Deus, Ele entregou seu Filho por nós. O que mais Ele poderia dar? Esta é uma pergunta que um teólogo colocou. Deus entregou seu Filho por nós. O que mais Ele poderia nos dar? Ou seja, Ele já nos deu aquilo que é necessário, e podemos dizer assim que Ele nos deu o tudo. O tudo porque Jesus, Ele preenche todas as coisas. Por isso, um dos salmos mais conhecidos que nós temos na Bíblia é o Salmo 23, onde Davi, ele reconhece que Deus é por ele, que o braço forte do Senhor está ali trabalhando na sua vida, e então ele diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Então, quando nós temos esta compreensão da presença real do Senhor, quando nós entendemos que Deus realmente é por nós, e aí, então eu quero entrar ali nos versículos 33 e 34, que ele diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós já havíamos comentado, que nós temos Jesus que intercede por nós dos céus, nós temos o Espírito Santo que intercede por nós aqui na terra. Então aqui nós vemos assim, diante de tudo isto, quem que vai nos acusar? Quem que vai trazer alguma acusação?
Lembre-se, o capítulo 8 começa: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O acusador, o inimigo das nossas almas, ele sempre vai tentar nos acusar, ele sempre vai tentar achar alguma coisa para tentar fazer com que nós venhamos a esmorecer na nossa caminhada. Mas a palavra do Senhor diz, se confessarmos os nossos pecados em Cristo Jesus, nós sempre teremos o perdão, nós sempre teremos realmente a renovação. E até é interessante, esses dias estava conversando com uma pessoa e aí então, geralmente nós utilizamos a expressão, né? Olha, você tem que trabalhar, você tem os pontos fortes e tem os pontos fracos, né? Então, muitas vezes assim, nós encaramos isso como uma verdade absoluta, né? Na questão dos pontos fracos, né? Mas aí eu achei interessante, né, nessa conversa e lendo um texto ali juntos, uma autora diz assim, não são pontos fracos, são pontos onde você pode melhorar. Então muitas vezes o inimigo ele vem e começa a apontar para as nossas vidas: olha, você tem muitos pontos fracos, mas quando você olha com os olhos da graça, você fala assim: sim, eu tenho muitos pontos aonde eu posso ainda melhorar com a ajuda de Deus. Então, entenda a cada momento, Deus, Ele é por nós, tá? Deus está a cada instante nas nossas vidas. Quando a gente fala sobre essa questão da acusação, a gente sempre tem citado, que é um dos livros clássicos da literatura cristã, que é o livro O Peregrino, de John Bunyan. John Bunyan, no seu livro, ele fala assim que o peregrino, ele chegou num certo momento, então ele chega ali no Monte Calvário, e no Monte Calvário diz que pela ação do que aconteceu ali, o fardo do peregrino acaba caindo e rola e acaba adentrando a uma tumba. E aí então diz que ele está agora livre do seu fardo. Isso é uma alegoria, né? Porque no monte lá do Calvário foi onde Jesus é crucificado e o simbolismo da tumba, né? O fardo do peregrino rolando para a tumba significa realmente aquilo que Cristo fez, morrendo e ressuscitando por nós. Mas é interessante que ele chega depois, ele continua a sua caminhada, porque a vida cristã é assim, nós estamos caminhando, somos peregrinos, vamos de fé em fé, de glória em glória, até chegar àquele dia perfeito na presença de Deus. E aí então ele chega na colina da dificuldade e também no vale da humilhação. E ali ele encontra um personagem que John Bunyan descreve como sendo Apolion. Apolion, então, é uma figura do inimigo, de Satanás, e aí então Satanás tem uma carga ou um outro fardo, mas agora de acusação. Mas o peregrino, ele sabe, né, que mesmo que ele venha com uma carga, ele tem fé em Jesus Cristo, de que quando ele confessou os pecados, certamente o Senhor o perdoou, né? Então, nós sabemos que o inimigo vai tentar colocar novos fardos nas nossas vidas. Olha, você é isso, você fez aquilo, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E não tenha nenhuma dúvida que realmente Deus, ele é por nós, por causa de Jesus Cristo. E o que Jesus veio fazer? Ele veio trazer para nós a libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Através do Espírito Santo e através da mortificação da nossa carne, nós podemos viver em santidade,
uma santidade plena, uma santidade absoluta. E entenda que santidade, muitas vezes nós confundimos a questão da santidade com uma questão de caráter. Tem pessoas que, mesmo não conhecendo Jesus, elas têm um bom caráter. São pessoas boas, são pessoas honestas, são pessoas éticas. Mas a santidade, ela extrapola essa dimensão do caráter. Porque eu posso ter todos esses comportamentos com um caráter íntegro, ilibado, enfim, mas a santificação é aquilo que Deus fez em nós e continua fazendo em nós por intermédio de Jesus Cristo. E santificação, então, nós podemos, de uma maneira simples, dizer que é nos tornarmos adequados para Deus. Então, santificação não é apenas uma mudança de comportamento, não é uma mudança simplesmente no caráter, não é uma mudança simplesmente no falar, mas é uma profunda transformação que Deus faz em nós para nos adaptar nesse novo reino, o reino dos céus, o reino do seu amor, o reino da luz, o reino que expressa na sua santidade para conosco. E porque nós não poderíamos estar na presença dessa santidade por causa do nosso pecado, Cristo se torna realmente a nossa santificação, se torna para nós sabedoria, se torna para nós aquilo que era necessário para voltarmos à presença de Deus. Mas não se engane, o inimigo, como diz aqui no livro de John Bunyan, o Apollyon, vai tentar contra o cristão. Só que é interessante que quando há esse diálogo, vamos dizer assim, entre Apollyon e o cristão ali no livro do Peregrino, o Peregrino, e aí chega um momento que o cristão ele deixa de argumentar com o inimigo, com Apollyon, e aí então ele vai expressar o que está aqui no versículo 37 do nosso texto, de Romanos 8:37, e diz assim: não, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que demonstrou seu amor por nós. Então, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, nós somos vencedores por causa da ação de Cristo. Então, porque Deus é por nós, então nós podemos vencer o inimigo, nós podemos vencer a carne, nós podemos vencer esse mundo, esse sistema que muitas vezes tenta nos atrapalhar. Então, como diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 2, continue olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. E aí então, por que é importante continuarmos olhando para Jesus? Porque muitas vezes nós perdemos de vista, vamos dizer assim, a presença do Senhor. Gálatas capítulo 3, verso 2, Paulo diz assim: quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, tudo que nós temos na vida, é isso que Paulo está apresentando para nós, realmente é a graça de Deus, é a fé que Deus inculca em nossos corações, e desta maneira é que nós recebemos o Espírito Santo, para que nós possamos realmente seguir em frente. Nós temos também um outro autor, que é John Owen. John Owen, ele escreveu muitos livros, e ele era um pastor, e ele tinha realmente a ideia de passar para os seus ouvintes, para as pessoas que faziam parte do seu círculo, a importância de nós realmente acreditarmos na palavra de Deus e termos a palavra de Deus como regra para a nossa vida. E John Owen, ele diz assim: há dois grandes problemas pastorais. Um é convencer os não convertidos de que eles são pecadores. O outro é convencer o cristão de que
estando em união e comunhão com Jesus Cristo, o seu pecado está perdoado. Olha que pensamento. Então John Owen, ele fala assim, olha, é difícil você falar com uma pessoa e a pessoa reconhecer que ela é pecadora. Mas ele diz assim, isso é um problema pastoral, mas também é um problema pastoral quando você fala, não, você é um cristão, você está em Cristo Jesus e você está em comunhão com Ele, então o teu pecado está perdoado. É difícil, né? Mas infelizmente nós temos em nossas igrejas muitas pessoas que caminham com o Senhor, andam com o Senhor, mas ainda não se sentem perdoadas. Mas aí que eu quero que você entenda, não é uma questão de se sentir ou não sentir-se perdoado. É uma questão de crer, é uma questão de uma percepção, uma acuidade de que realmente a palavra de Deus, ela é verdade. E se você confessou, e Ele perdoa e purifica de todo o pecado. Então se aproprie do perdão de Deus, né? Nós temos que entender isso, né, a cada momento. Há um autor chamado David Dixon, ele diz assim, fiz um pacote de pecados, fugi deles e corri para Cristo. Ele fala assim, olha, na vida ele fez um balanço, ele percebeu que tinha muitos pecados, então ele diz, então eu fui para Cristo. Mas aí ele fala algo interessante, ele fala assim, eu fiz um pacote das boas obras que eu fiz, mas aí eu peguei e corri para Cristo. Então, de uma certa forma ou de outra, Dixon ele reconhecia que os pecados não podiam separá-lo de Jesus. Então ele corre para Jesus, pede perdão e é uma renovação. Mas ele também reconhece que, por mais que ele faça boas obras, ele precisa de Jesus, ele precisa do Senhor. Não se esqueça em nenhum momento, nós temos dito aqui, Deus é por nós, Deus é amor, Deus é graça, e nós fomos alcançados por Ele. Naquela cruz, diz um hino, somente em Cristo, esse hino somente em Cristo diz, naquela cruz Jesus morreu, ao mundo Deus seu Filho deu, foi condenado em meu lugar, tudo Ele fez por me amar. Então Deus nos ama, Deus continua nos amando, Deus continua nos fortalecendo. E aí então eu quero ainda fazer uma citação de Donald Gray, um autor de 1865 a 1960, ele falando sobre esta questão de que Deus é por nós. Ele diz, não temos um problema maior do que o poder de Cristo. Não temos um problema maior do que a sabedoria de Cristo. Não temos um problema pequeno demais para o amor de Cristo. Não temos um pecado que o sangue de Cristo, Jesus, não limpe e nos purifique. Então, a cada momento, tenha a certeza de que pecado confessado é pecado perdoado. E o pecado perdoado por Cristo é real e definitivo. Ninguém pode cobrar uma conta duas vezes, porque se você já pagou sua conta, você tem o comprovante, você fala assim, eu não devo mais isso. Então, quando o inimigo tentar condenar, ou pessoas tentar condenar, apresente a realidade da palavra, assim como o cristão no seu confronto ali no livro do Peregrino com Apolion, ele diz que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor por causa do amor de Deus. O amor de Deus por mim, o amor de Deus por nós a cada instante. Vamos ter esse momento agora de oração. Senhor, muito obrigado pela certeza de que o Senhor é por nós. E a prova de que o Senhor é por nós é que Jesus veio a este mundo, morreu e ressuscitou para que pudéssemos ter vida e vida com abundância. Muito obrigado, Senhor, pela certeza do teu amor e cuidado para conosco a cada instante. E que em nenhum momento, Senhor, venhamos a ceder às vozes
dos inimigos, para que venhamos a retroceder, que nós possamos avançar dia após dia, confiando se Deus é por nós, com certeza nada nem ninguém poderá ser contra nós, porque nós temos em Cristo Jesus o novo e vivo caminho. Amém. Amém. Deus abençoe.